Tudo bem? Vamos aqui, portanto, dar continuidade. Vamos concluir, portanto, esta tabela, certo? Com as informações pertinentes. Bom, vou fechar primeiro a receita pública originária e em seguida tributos. E nós podemos colocar aqui aluguel, né? Então, ou seja, pessoal, receitas provenientes de locação de imóvel estatal. Outro exemplo, nós podemos colocar rendas provenientes de empresas estatais. Vamos fazer só um feedback aqui rapidamente. Bom, o que são empresas estatais? Só para você entender aqui um feedback. As empresas estatais vão compreender as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Bom, todas elas pertencem à estrutura da administração pública indireta ou descentralizada. A sua personalidade jurídica é de pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Bom, assim, vamos colocar mais um aqui. Preços públicos, né? Preços públicos, etc. Tá bom, né? Etc. Bom, tributo é o que nós mais conhecemos, certo? Que tributo, portanto, inclusive, tem previsão própria, artigo 3º do CTN. Só tributo? Claro que não, né? Nós temos aqui, além dos tributos, a penalidade pecuniária ou a multa tributária, como exemplo também. Há outras referências como espólio de guerra. Podemos colocar também a apreensão de armas oriundas de crime, etc. Tudo bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, fechei essa parte aqui especificamente de receita pública derivada, fazendo pertinência pontual ao tributo, sendo receita pública o que? Derivada. Bom, agora vamos aqui voltar ao conceito mãe de tributo, né? O que é tributo? Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, tá aqui, ó, pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Essa expressão denota a ideia de quê? De prestação pecuniária, tá? De prestação pecuniária. Então, eu só vou pegar essa parte aqui e juntar àquilo que eu já falei, tá? Porque faz referência à prestação pecuniária. Ok, pessoal? Então, esta parte do conceito de tributo faz referência à prestação pecuniária. Prestação pecuniária. Bom, siga no barco, sem muitas delongas. Vem aqui comigo. Bom, que não... Opa, só puxar aqui uma pontinha aqui, para ficar legal. Essa parte aqui, beleza. Que não constitui sanção de ato ilícito. É outra característica do tributo que nós vamos agora examinar. Bom, aqui, turma, tem duas conjecturas de informação, certo? Duas conjecturas de informação. A primeira delas é a distinção de que tributo não é sinônimo de multa tributária. Então, aqui a parte 3, né? Essa última aqui. Então, aqui é 4, né? Vamos colocar aqui 4. Deixa eu só botar aqui a observação, que era pertinente aquela parte ali. Então, observa, aliás, 4. Tributo implica em que não constitui sanção de ato ilícito. Turma, essa parte aqui ela é dividida em dois grupos. Primeiro, que tributo é diferente de multa. Tributo
é diferente de multa. Só um instantinho, deixa eu colocar aqui um símbolo característico. É diferente de multa. Tributo é diferente de multa. Que multa? Multa tributária, correto? Também chamada de penalidade pecuniária. Qual é o entendimento aqui? Bom, para a gente entender esse particular, vou fazer aqui uma observação em direito civil, que é o fato jurídico. Bom, nós temos especificamente o fato natural e temos em seguida o ato humano. Professor, mas eu tenho um livro que fala de fato humano. Bom, você vai na literatura que quiser, né? Desde que seja verdadeira, válida, coerente, lógico. Em contrapartida, se formos, por exemplo, analisar Estado, Estado possui 4 elementos: povo, território, governo soberano e finalidade. Tem autor que só não considera a finalidade como elemento. Tem autor que não coloca povo, coloca a população. Lá em constitucional e em direito internacional, a gente bate muito nessa tecla. Aqui, pode ficar tranquilo que é a orientação mais objetiva e correta. Olha só, fato natural e ato humano. O fato jurídico aqui, pessoal, é no sentido lato sensu. Já aqui, em sentido fato jurídico stricto sensu, ou seja, em sentido estrito. Bom, o que isso aqui reverbera? Muita coisa. O fato natural, ele pode ser ordinário e extraordinário. O fato natural pode ser ordinário e extraordinário. O ordinário compreende o nascimento, a morte e o decurso do tempo. Aqui um parênteses. Aqueles que interpretam que o decurso do tempo, não é fato natural ordinário, eles trazem, nesse sentido pontual, o entendimento que vai estar dentro do contexto do ato fato jurídico, né? Eles vão tirar dessa esfera de disposição do fato natural ordinário. Nós trazemos o entendimento de que o fato natural ordinário tem como um dos elementos o decurso do tempo, ou seja, o transcorrer do tempo, que vai envolver na prescrição, na decadência, na preclusão, enfim. Extraordinário, nós temos em situação objetiva o caso fortuito, e temos a força maior. Lá em civil, eu vou aprofundar melhor isso aqui. Eu só te expondo para trabalhar tributário, senão a gente vai dar aula de direito civil. O fato ou ato, eu prefiro ato humano, também chamado de ato jurídico lato sensu, vai compreender 2 pontos. Olha só, o ato lícito e o ato ilícito. O ato lícito e o ato ilícito. Vou repetir aqui, ó. O fato jurídico lato sensu compreende o fato natural e o ato humano. O fato natural e o ato humano. No que tange, no que se refere ao fato natural, nós temos o ordinário. Opa, apertei aqui sem querer. O ordinário e o extraordinário. O ordinário compreende o nascimento, morte e decurso do tempo. Essa parte aqui é discutível, tudo bem? O tempo, fluidez do tempo é discutível. Bom, de qualquer essência, o caso fortuito e a força maior é pacífico ser fato natural extraordinário. Essa parte aqui é direito civil, parte geral. Bom, em seguida eu tenho o ato humano. Que compreende o ato humano lícito e o ato humano ilícito. O ato humano lícito e o ato humano ilícito. Bom, o ato humano lícito compreende o negócio jurídico e compreende o quê? O ato jurídico stricto sensu. Bom, não é objetivo agora falar de direito civil,
mas só para a gente também deixar a coisa muito superficial, o negócio jurídico incorre de quê? De um acordo de vontade, uma uma expressa manifestação de vontade, livre, consciente, desembaraçada, dotada de boa-fé, da qual as partes coordenam e convencionam os efeitos jurídicos nos termos da lei. Então nós temos aqui que as partes convencionam os efeitos jurídicos nos termos e limites, nos termos e limites da lei. Em contrapartida, os efeitos são únicos e exclusivos, extraído da lei. No ato jurídico stricto sensu, somente a lei indexa os efeitos jurídicos. No negócio jurídico, nós temos o quê? Uma diversidade, portanto, de um caleidoscópio de modulações de cláusulas que vão obedecer o adstrito comando legal, mas há o quê? Uma liberdade translúcida de modulação desses efeitos. Exemplos: negócio jurídico, nós temos pontualmente o contrato, mas também temos os unilaterais, onde não há partes, há uma única vontade, que é, por exemplo, o testamento. Então podemos colocar aqui como exemplos, nós vamos ter que colocar o contrato como bilateral, né? E o testamento unilateral, só recebendo a excepcionalidade que testamento não são partes, parte é o titular. Bom, seguindo o barco, você vai ver comigo isso em sucessões. O ato jurídico em sentido estrito, nós podemos colocar aqui como exemplo, só para você entender a matéria, o pagamento. O pagamento é um ato jurídico stricto sensu. O efeito jurídico é determinado pela lei. Temos também a fixação de domicílio. Também é algo que reverbera o comando legal. A lei gera os efeitos jurídicos. Vou colocar assim, fica melhor. Bom, seguindo o barco. E o ato ilícito? O ato ilícito é uma manifestação de vontade, da mesma forma que um ato lícito, mas é uma manifestação de vontade que produz efeitos negativos antijurídicos. E aí nós temos especificamente os casos, vamos lá, de ilícito penal, ilícito civil e a infração administrativa. Ah, professor, mas no livro tem ilícito administrativo. Você pode botar, não tem problema. Mas eu prefiro, inclusive em direito administrativo, vou te dizer por que eu prefiro infração. Tá bom? Então veja, dentro dessa prerrogativa, eu tenho no ilícito penal, no que tange ao crime, um fato típico, antijurídico e com culpabilidade. Né? Um fenômeno da qual o bem jurídico ali é de alta relevância e foi violado. Veja que ambos lidam com uma manifestação de vontade humana, porque são atos humanos, só que um lícito e o outro ilícito. No ilícito civil, o que gera-se é a prática pontual de um fenômeno para que haja um status quo ante, que é a responsabilidade civil. Ou seja, diante de uma violação de um bem jurídico não tão qual importante a esfera de proteção do penal, nós temos o quê? Um fenômeno para recompor o status quo ante, que é a responsabilidade civil. Artigos 186, 137 e 927 do Código Civil vai tratar disso. E a infração administrativa, o que é que nos interessa? Na infração administrativa, vai repercutir pontualmente na limitação de certos direitos e ou
pagamento de multa. Então vamos supor pontualmente que haja uma violação de uma norma de trânsito. Há uma norma legal de trânsito que define pontualmente limitações para o exercício da sua liberdade de usufruir do seu veículo, de sua propriedade. Você conquistou, passou na prova, parabéns, mas você infelizmente ultrapassou o semáforo e, em razão do mesmo, você teve limitações, perdas do ponto da sua carteira e, consequentemente, pagamento de multa. E você tem esse comportamento quanto mais, até o ponto de você não poder mais exercer essa sua liberdade de ir e vir ficar por meio de um veículo. Você pode pegar um ônibus, um Uber, mas não seu veículo. Mesma coisa se insere quando há um estabelecimento comercial e começa a vender produto estragado. Não tem essa preocupação com a limpeza, com essa higiene. Há o que? De acordo com a legislação pertinente, em proteção à saúde, que é um bem jurídico de alta relevância e proteção. Aliás, a saúde, ela se insere pontualmente lá no artigo 6º, especificamente, pessoal, no artigo 6º, especificamente da Constituição. Vamos aqui fazer análise. O artigo 6º da Constituição diz que são direitos sociais a educação, a saúde. A saúde é um direito humano fundamental. De que dimensão? Segunda dimensão. Bom, conforme for o grau, responde inclusive criminalmente, mas pode, como uma forma de limitação, termos o que? O estabelecimento cerceado de um direito humano fundamental de trabalhar, de exercer um ofício. A propósito, lá no artigo 1º da Constituição, diz categoricamente que são fundamentos da República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito, a valorização do trabalho e da livre iniciativa, evidentemente respeitando os direitos humanos fundamentais. Então, diante desse cenário, eu posso ter o quê? Um cerceamento da atividade laboral ou até mesmo da atividade empresarial desempenhada ali, ao lado do pagamento de multa. No que tange à esfera tributária, não existe a possibilidade de termos uma limitação da atividade produtiva pelo fato pontual do camarada não arcar com o pagamento de tributo, porque vai se inserir especificamente no modus operandi de sanções políticas. E as sanções políticas, turma, são extremamente vedadas pela órbita e pela égide do direito. Nesse contexto pontual, o que pode acontecer? Se o camarada, por exemplo, não paga tributo, ele tem a mercadoria apreendida, é isso? Ele não pode, portanto, abrir o estabelecimento no outro dia? Teve um caso interessantíssimo, pessoal, que aconteceu com parte de um advogado que é devedor quanto mais da sua seccional da Ordem de Advogados. Inclusive, nós vamos estudar isso em tributário. E aí ele continuou devendo a seccional, devendo, portanto, ao conselho, aliás, a sua conselho seccional da Ordem de Advogados, no que tange o quê? A anuidade. E aí o Supremo Tribunal Federal, revisando seus entendimentos pontuais, trouxe o reconhecimento, juntamente com os seus ministros, excetuando o voto do ministro Marco Aurélio, que as exações, os valores cobrados a título de anuidade, no que tange à atividade executada pelo advogado, tem natureza tributária. Então, a limitação à atividade realizada pelo advogado, no que tange a ser um devedor, mesmo que quanto mais, não pode ter como limitação de seus direitos. Então, veja, na esfera tributária, eu não tenho a plenitude desse espectro. No que tange à esfera tributária, eu não tenho esse espectro de forma plena. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, observação, o STF, em inúmeros julgados, firmou entendimento de que
é vedada limitações a direitos do contribuinte em situação de mora no pagamento de tributos, pois pode configurar sanções políticas na esfera fiscal / tributária. É o caso pontualmente do exemplo da anuidade, anuidade da OAB. O camarada passou no exame de ordem, exerce o ofício, recebeu sua carteirinha, ótimo, recebeu o token, que é aquela chave para ele poder utilizar o processo judicial eletrônico, o PJE, mas não paga anuidade. O que tem que se valer a OAB? Nos procedimentos ordinários da execução trazida aos tributos. Então ele não pode, pessoal, não pode estabelecer um viés de restrição da sua liberdade de exercer o seu ofício profissional em razão pontual do quê? De não ter pago a sua anuidade. Bom, só lembrando que esse tema é específico, nós vamos ler o julgado com maiores detalhes, não é um tempo de agora, mas como nós estamos falando de que tributo é olha só, forma distinta de multa, nós temos que trabalhar essas essências. Então sabemos pontualmente que tributo e multa são receitas públicas. Agora, são receitas públicas, pessoal, que trabalham especificamente latitudes distintas. Por quê? Tributo, olha só, tributo é sempre lícito. Ou seja, decorre do fato gerador. Então, mesmo na situação do empregado na empresa, se ele não trabalha, se ele não exerce o ofício de trabalhar, eu não posso falar que ele tem que pagar o imposto de renda. Sequer eu posso descontar algo porque ele não trabalhou. Então, veja, eu não posso exigir de alguém um valor em tributo se ele não exercer uma atividade dita lícita. Agora, a multa tributária, também chamada de penalidade pecuniária, ela sempre decorre de violação da legislação tributária. Veja, sempre decorre da violação da legislação tributária. Então, o comportamento do contribuinte responsável tributário é aquele que vai pagar a multa tributária. Por quê? Porque ele violou a legislação tributária. Bom, vamos supor pontualmente que ele simplesmente não declarou seu imposto de renda. Ora, pelo mero fato de ele não ter declarado o seu imposto de renda, veja que ele pagou os tributos, pagou todos, mas ele não declarou o seu imposto de renda. O cara, sei lá, esqueceu, certo? Ou ignorou, não importa, não vou entrar no modus operandi. Porque eu quero. Não vamos entrar nesse mimimi, nesse e se. Olha, o problema do aluno, e se, cara, é aquilo que é, o que está na lei, está na jurisprudência. Vamos lá. Então, um camarada não pagou o tributo. Bom, tranquilo. Aí tem repercussão. Além de dever o tributo, vai pagar multa. Então, vamos aqui, ó. Observação. O não pagamento do tributo, gera o pagamento do tributo corrigido mais multa tributária. Agora, aqui tem um A, né? Bom, agora, vamos supor que ele pagou o tributo, mas não prestou informações ao fisco conforme determinação dada pela legislação tributária. E aí, o que fica? Vai ficar por isso mesmo? Não.
Ele pagou o tributo, então ele tem menos um problema. Só que ele vai pagar o quê? Irá arcar com o pagamento da multa tributária. Então, ele não tem escapatória. Se ele não pagou, veja só, se ele não pagou o tributo, vai pagar o tributo mais multa. Mas se ele não pagou, olha, se ele pagou o tributo, mas não prestou informações ao fisco, informações essas decorrentes da legislação tributária, qual vai ser a consequência da vida desse cara? Bem, simples. Ele vai, de forma objetiva, clara e translúcida, arcar com o pagamento de multa tributária. Vamos lá. O artigo 114, ele trata do que seja o fato gerador. O fato gerador. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Ou seja, a lei diz que ter a propriedade sobre o imóvel vai arcar com o pagamento de quê? Depende. Se for imóvel urbano, IPTU. E imóvel rural, ITR. A lei é que vai te dizer. O indivíduo que circulou mercadorias e ele exerce isso de forma o quê? Contínua. Ele é um empresário. Ele não para de exercer essa atividade empresarial. Inclusive, ele faz parte dentro da cadeia produtiva, distribuindo tais mercadorias. Ora, apaga ICMS. Então, todo esse raciocínio é porque existe uma lei definindo o quê? O fato gerador. Na mesma essência e medida, eu tenho o artigo 115, que diz o seguinte: fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que na forma da legislação. Então, cuidado. Cuidado mesmo. Olha só. Observação. O fato gerador do tributo, ou melhor, de forma genérica, da obrigação tributária é o quê? Principal, lógico. Principal é o quê, pessoal? A lei. O fato gerador da obrigação tributária principal é a lei. E o fato gerador da obrigação tributária acessória. Por exemplo, a declaração de imposto de renda, a legislação. E você já viu comigo aqui na sala VIP OAB que no que tange especificamente de forma clara, objetiva e translúcida, você viu que pagar tributo e pagar penalidade pecuniária decorre de lei, mas cumprir obrigações acessórias, declarar imposto de renda, por exemplo, decorre de quê? Da legislação tributária, conceito muito mais amplo. Bom, nesse contexto, vem aqui comigo, deixa eu colocar só um destaque aqui. Bom, vamos ao artigo 113, vamos fechar essa parte de obrigação, tá ok? A obrigação tributária, ela pode ser o quê? Principal ou acessória. Se ela é principal, é que importa o quê? Pagar tributo ou penalidade pecuniária. E você viu comigo no 97 que pagar tributo e pagar penalidade pecuniária vai decorrer de quê? De lei. Então veja, nesse contexto pontual, lei. Lei é que é, portanto, a matriz que vai indicar o pagamento de tributo e o pagamento de penalidade pecuniária. Tributo mais penalidade pecuniária. Beleza? Tranquilo? Estamos de boa, pessoal? Vamos seguir o barco, então. Sem muitas delongas, de forma objetiva com conteúdo. Bom, nesse sentido pontual, nesse aspecto, nós temos o quê? A obrigação tributária acessória, que envolve o quê? Deveres instrumentais. Bom, voltemos aqui, 114, você pegou, agora 113, parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fajador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e se extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
No próximos encontros, vamos falar sobre crédito tributário, tema crucial para o exame de ordem. A obrigação acessória, diz o parágrafo 2º, decorre de quê? Legislação tributária. Então, na prova, né, já teve pegadinha nesse sentido. A obrigação tributária acessória sempre decorre de lei. Não. O sentido de legislação tributária é muito amplo. Olha só. A expressão legislação tributária compreende leis, tratados e convenções internacionais. Decretos, galera. Decretos. Então, o sentido ele é muito mais amplo, muito mais amplíssimo. Bom, nesse sentido, e tem por objeto prestações positivas ou negativas. As negativas, por exemplo, você submeter-se a uma fiscalização no seu estabelecimento empresarial. Lógico que ele não pode chegar lá derrubando as coisas, não. Mas ele pode, diante de uma ocorrência, verificar os livros contábeis, verificar a sua atividade. Seja em operações em e-commerce, né? Seja em operações físicas, não importa. Nele previstas o interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O que importa é isso aqui, galera. Explicar isso aqui para vocês. Vou até jogar aqui para cá. O que eu falei ainda há pouco? Eu falei o seguinte, que o não pagamento do tributo gera o que? O pagamento do tributo corrigido, óbvio. Então você, eu não paguei tributo, eu vou pagar a multa e encerra. Não, pô, tu vai pagar o tributo, certo? Tu vai lá pagar o tributo e vai pagar a multa. Lógico, esse corrigido nós vamos ver mais à frente. Vou te explicar o que é esse corrigido. Por enquanto tá bom assim. Agora, pagou o tributo, mas não pagou o quê? Aliás, não prestou as informações ao fisco, ou seja, não realizou. Vamos colocar aqui, ó, prestações positivas e nem se submeteu à fiscalização, prestações negativas, conforme determinação dada na legislação tributária, irá arcar com pagamento de multa tributária. E isso está onde? Está no próprio CTN. Olha o que diz o artigo 113, parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente ao quê? À penalidade pecuniária. Pessoal, vários juristas fazem uma crítica com a expressão converte-se. Eu não vou entrar nesse mérito, eu vou tocar alguns pontos. Bom, o que eles criticam que não seria uma essência de uma conversão? Porque você ainda continua devendo pontualmente o quê, pessoal? Se você não presta a informação, você tem que prestar informação. Não vai ficar solta a coisa, não. Então, se o fisco ele queria aqueles dados, aquelas informações, aquela operação, justamente para ele entender a operação e você não deu, você ainda continua devendo aquela informação. Você não deve em dinheiro, mas deve em obrigação acessória. Em contrapartida, naquilo que você não fez de prestar essas informações, a título de sanção, você paga penalidade pecuniária, que é a multa tributária. Então, cuidado, não confunda arroz com feijão. Tributo é uma coisa, tributo sempre decorre de uma atividade ilícita. Você não paga tributo porque você praticou algo ilícito. Você paga tributo porque o teu comportamento objetivo foi ilícito. Ilícito em que esfera? Na lei? Negativo. Nananina não. Ilícito no sentido de ter violado a legislação tributária. Beleza, turma? Tranquilo? Tá de boa? Bom, vou seguir o barco, tá, com vocês. Vamos dar aqui continuidade no tratamento da matéria. Bom, nesse contexto pontual, nessa essência, nessa expectativa, vamos aqui a um ponto interessante da matéria, que ainda está ligado a essa ideia inicial. Tributo não constitui sanção de ato ilícito. Qual é? Vamos colocar aqui 4.2. 4.2. Vem aqui. 4.2. Pessoal, aqui vamos tratar do princípio do pecúnia non olet. Princípio do pecúnia non olet. Bom, o que é esse negócio? Vamos aqui. Pessoal, vou fazer aqui um desenho bem objetivo, bem tranquilo para vocês, para memorizar aqui de boa a matéria. Vamos lá. Vou fazer aqui um desenhozinho. Aliás, eu vou aproveitar esse bem aqui. Vou fazer só umas alterações. Vou tirar esse daqui. Esse aqui deixa. Vou tirar esse aqui. Ok?
Daqui a pouco eu explico isso aqui para vocês. Já diminuir bem. Pá. Eu vou puxar isso aqui para cá. E puxar para cá aqui. Pronto. Bom, pessoal, vamos imaginar nesse contexto que aqui eu tenho uma atividade empresarial. Uma atividade empresarial. O que é uma atividade empresarial, juridicamente falando? Tá? Vamos falar um pouquinho também de empresarial. Bom, pessoal, nós adotamos no Brasil, né, a teoria de empresa ou teoria da empresa, conforme a sua óptica, trazida pelo Código Civil Italiano de 1942. Lá naquele documento pontual, ele faz referência à atividade desempenhada pelo empresário, que é denominada a atividade empresarial. Essa atividade empresarial ela está prevista no Código Civil, no artigo 966, caput. O parágrafo único coloca ali uma exceção. Então aqui, o que é uma atividade empresarial? É uma atividade profissional, uma atividade econômica e organizada. É o famoso PEL. Então, mais um macete de memorização, PEL. Atividade profissional, econômica e organizada. Muito bem. O que ocorre? Essa empresa que desempenha uma atividade empresarial, ela exerce um plexo maior de atividade econômica lícita. Ele atinge um plexo maior de atividade econômica lícita. Por exemplo, uma venda de mercadorias eletrônicas, uma prestação de serviços, vamos supor pontualmente que aqui nós estamos falando de uma barbearia, né? Enfim, uma atividade justamente lícita. É o maior campo e espectro dessa entidade. Contudo, todavia, entretanto, como nem tudo é flores, nós temos também nessa atividade um fluxo também de ordem econômica, porque tem receitas, só que aqui, turma, a dimensão é ilícita. A dimensão do plexo aqui é ilícita. Então, nesse contexto pontual, essa atividade aqui desempenhada, nesse espectro aqui, é ilícito. Como assim, professor? Aqui vamos supor que haja especificamente, vamos supor, a venda de entorpecentes. Veja, essa atividade econômica, que é profissional e organizada, ela tem como maior volume de renda, de recursos, oriundo de uma atividade tipicamente o quê? Lícita, certo? Coloquei aqui como exemplo ilustrativo uma típica atividade o quê? Uma típica atividade econômica de mercado, venda de mercadoria, prestação de serviço, enfim, tudo na normalidade, tudo na tranquilidade. Contudo, todavia, entretanto, como nem tudo é flores, nós temos que nessa atividade, ocultado aos olhos da fiscalização, ocultado dos olhos das pessoas honestas, pessoas dignas, temos o quê? Uma atividade econômica ilícita. Essa atividade ilícita, ela também gera o quê? Igual a essa, lucro. Ambas as atividades geram lucro. Ambas as atividades geram lucro. Geram lucro. Eu te pergunto, o lucro é um conceito jurídico ou é um conceito econômico? O lucro é um conceito jurídico ou é um conceito econômico? Vou te responder. É um conceito econômico. O lucro é um conceito econômico. O lucro é um conceito econômico. Se é um conceito econômico, eu tenho que ter um código civil, um código penal, um código de qualquer área do saber jurídico dizendo o que é lucro? Não. O mercado é que diz o que é lucro. O ambiente negocial que dita que é lucro. As atividades humanas é que vão, dentro de um plexo de ciência matemática, vai trabalhar o que é o lucro. Então, dentro dessa conjectura, lucro é algo que é, na sua essência, intangível pela vontade da lei. Mas nada lhe impede de ser positivado em norma, como nós encontramos aonde? Na contabilidade. Bom, o que importa especificamente aqui é o seguinte: dentro desse simplexo, dentro desse influxo,
Vamos supor que haja recursos que saiam dos cofres, né, da entidade daqui, vamos supor, dentro de um plexo de um centro de atividade dita lícita, sai um dinheiro, vamos supor lá, sai da atividade daquele mês R$ 5.000, esses R$ 5.000 vai para a conta do Banco do Brasil, por exemplo. E aí na conta do Banco do Brasil tem uma das contas, né, na conta corrente dessa empresa. E aí tem uma das contas que você paga, que é a conta de luz do estabelecimento. Então veja, do dinheiro que saiu daqui, foi para o Banco do Brasil pagar o quê? Pagar objetivamente a conta de luz da empresa. Bom, o ato de pagamento, nós vimos ainda há pouco. Pagar algo é ilícito? Pagamento é ilícito? Me prova que pagamento é ilícito. Não. Pagamento é pagamento. Pagamento é um ato jurídico stricto sensu. É um ato jurídico stricto sensu. É um ato jurídico stricto sensu. Deixa eu pintar aqui. Comecei, tem que terminar, né? É um ato jurídico stricto sensu. Nessa medida, se é um ato jurídico em sentido estrito, é porque é algo lícito. Porque o ato lícito é uma manifestação voluntária de vontade lícita, jurídica, amparada e autorizada por meio da lei. A lei concede e autoriza a prática do ato de pagamento de uma dívida. Agora, turma, vamos mudar aqui a realidade. Vamos supor, pontualmente, que é retirado dessa esfera aqui, dessa atividade econômica, valores a título de lucro, para obter um pagamento de uma conta também da empresa. Um pagamento da conta da empresa. Vou mais além. Vamos supor que ele pagou o cartão de crédito dele. Vamos supor que é um empresário individual, e aí, nesse contexto, ele pagou uma conta de luz da casa dele. Pagou a escola da filha dele. Pagou o plano de saúde da sua mãe, já idosa, que precisava, portanto, de atendimento. Pagou o advogado para prestar a devida atividade, a devida atenção com o processo judicial. Pagou uma dívida lícita. Eu te pergunto, o dinheiro que pagou aqui e o dinheiro que pagou aqui tem muita diferença? Não. Eles podem ter diferença quanto à origem, mas não quanto à essência, porque dinheiro não tem cheiro. Então o que o princípio do pecúnia non olet fala? Que dinheiro não tem cheiro. Dinheiro não tem cheiro. Essa que é a ideia do princípio. Dinheiro não tem cheiro. Dinheiro não é perfume. Dinheiro não é rosa. Dinheiro também não é fedor. É algo que não tem cheiro. É algo que pode passar de mão em mão, circular, porque não tem cheiro. Bom, aonde queremos chegar? Antes de nós chegarmos a uma conclusão efetiva, vamos ver o que estabelece o CTN. Antes de chegarmos a uma conclusão efetiva, vamos ao CTN. Nesse sentido pontual, eu te chamo a atenção ao artigo 118 do CTN. Vamos lá. Ao artigo 118 do CTN. Olha o que diz. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se do quê? Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Traduz aí, professor. Meu querido, para o fisco, para a lei, segundo a vontade do Estado brasileiro, não interessa se a atividade financeira praticada pelo indivíduo é lícita ou ilícita. Porque deveu tributo, pague tributo. E você sabe pontualmente que, com base no lucro, nós temos aí 2 tributos no mínimo que podem ter incidência no caso concreto. Quais são esses tributos que podem gerar aqui nesse caso concreto? O primeiro deles, pessoal, é o imposto de renda pessoa jurídica. E o outro é a contribuição social sobre o lucro líquido. Quer dizer que além desse empresário
responder criminalmente, ter a sua atividade cerceada pela prática de ilícito, responder nesse sentido a uma pena restritiva de sua liberdade, ainda submeter-se às penalidades da legislação tributária, em especial da lei? Sim, com certeza, não tenha dúvida. Então, qual a justificativa que se estabelece esse raciocínio? Bom, como é uma coisa muito contundente e forte, tem que ter um fundamento constitucional. E o fundamento constitucional, pessoal, está ligado ao princípio da isonomia fiscal. Olha o que diz o artigo 150. Mas antes, o artigo 150, ele inaugura um capítulo importantíssimo do CTN, que são as limitações do poder de tributário. Nesse sentido, nessa essência, nessa especialidade, diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, DF e municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes. Olha só, deixa eu colocar aqui, artigo 150, inciso número 2 da Constituição, que diz o seguinte, olha só, galera: instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou da função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica ou dos rendimentos de títulos ou direitos. Ou seja, não me interessa eu, Estado, quem está dizendo isso é a Constituição. Se eu tenho 2 indivíduos, 3 indivíduos, 4 indivíduos, quem seja, numa situação de equivalência, eu, Estado, tenho que tratar de forma o quê? De forma a absolver uma isonomia fiscal, não garantindo privilégios a quem se vale da criminalidade. Então imagina a seguinte situação: você é um comerciante, acorda cedo, faz um monte de contato, um monte de ligação, vai, sobe, desce, corre, desce, sobe, tem empregados, tem funcionários, tem conta de luz, conta de água, tem faculdade, tem um monte de coisa. E aí, você olha do lado, tem um vizinho seu que tem o mesmo ramo de atividade de negócio, mas no fundo lá do estabelecimento vende entorpecente. É justo para você passar por toda essa situação, pagar tributo e ele não pagar a mesma carga tributária que se submete a você? Claro que não, gente. Se não tivesse o princípio do Pequeno Wallet, ia ter uma guerra civil no Brasil. Porque esse é o quê? Um país que privilegia o quê? O crime. Seria um país que privilegia o quê? O jeitinho, a malandragem. Não, eu não moro nesse país. Aliás, só na samba, futebol e na política, né? Mas no resto, o empresário se lasca. Então vamos lá. O empresário, meu amigo, não pode aceitar um negócio desse. O empresário não pode aceitar um negócio desse. Você não vai admitir um negócio desse. Deve mexer de lógica. Então o que acontece? Dentro de uma situação de normalidade, você vai pagar o tributo porque você pratica atos lícitos. Mas veja que o lucro é um conceito econômico. Independentemente de que você faz, o lucro continuará a ser algo que é lícito. Pouco importa a sua fonte. Então veja, esse princípio do Pequeno Wallet, ele fecha o contexto no que tange especificamente, veja que eu falei bastante coisa nessa aula, ele fecha de forma específica a parte que é tributo, não constitui sanção de ato ilícito. Bom, feita essa parte, pessoal, vamos partir para o outro bloco. Olha só, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa imprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído de lei. Chama atenção aqui princípio? Princípio da legalidade. Esse é o próximo bloco de nossa videoaula. Muito obrigado, um grande abraço e até daqui a pouco.